Bom dia. Vamos começar, já está. Bom, eu queria começar dizendo que para a Academia Mineira de Letras é um motivo de alegria esse programa que nos foi sugerido pelo Sérgio Alcídios, né? Dois poetas. Uma academia é uma casa de poetas, né? E hoje nós temos essa alegria de receber o Eucanaã Ferraz, para falar sobre Drummond. Uma boa soma. Eu já agradeço a presença de todos. Eu vou registrar, né, a presença do nosso presidente emérito, que foi presidente até há pouco, né, Rogério Faria Tavares, Caio Bosque também, que era o vice-presidente também da gestão passada, o Antônio Orlando, que é o coordenador do programa de pós-graduação em estudos literários, né, da UFMG e que é copromotor dessa manhã aqui dedicada à poesia. Bom, eu vou convidar então desde já o Eucanaã. Vem, Eucanaã, por favor, pode tomar o lugar. E a Sara que vai dialogar com ele. Então, sintam-se à vontade. Eu vou também para a plateia. Bom dia a todas e a todos. Queria começar fazendo uma breve apresentação do Eucanaã Ferraz. Poeta, ensaísta, autor de histórias infantis e professor de literatura brasileira na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Publicou, entre outros livros de poesia, Desassombro, em 2002, que recebeu o Prêmio Alfonso de Guimarães, da Fundação Biblioteca Nacional. Cinemateca, em 2008, que recebeu o Prêmio Jabuti. Sentimental, em 2012, que recebeu o Prêmio Portugal Telecom, e foi também organizador de livros como Caetano Veloso, Letra Só, em 2001, e O Mundo Não é Chato, em 2005. Editou também a Poesia Completa, de Vinícius de Moraes, e desde 2010 atua como consultor de literatura do Instituto Moreira Salles, onde lida, entre outras coisas, com o acervo do Carlos Drummond de Andrade. Pelo IMS, realizou a edição ampliada de Uma Pedra no Meio do Caminho, essa edição, né? É um livro que o Drummond lança nos anos 60 e ele realiza uma edição ampliada. É um livro que conta um pouco da recepção crítica que esse poema vai ter no meio jornalístico e no meio crítico. O próprio Drummond organiza isso, mas o Eucanaã Ferraz reúne outros documentos, né, após a publicação desse livro, até mesmo sobre o próprio livro do Drummond. E também realizou a edição facsimilar de Alguma Poesia, o livro de estreia do Drummond, intitulado Alguma Poesia, o livro em seu tempo. O projeto mais recente pelo IMS é esse dicionário maravilhoso, Dicionário Drummond, né, um livro de referência para estudo da obra dele, que organizou junto com Bruno Cosentino, também pelo IMS. O evento de hoje é realizado em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras, Estudos Literários da UFMG, e acontece no âmbito do Plano Anual da Academia Mineira de Letras, realizado à Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Unimed e da CEMIG. Queria agradecer a todos pela presença hoje, nessa manhã, e principalmente ao Eucanaã pelo aceite ao convite. Obrigada. Bem, bom dia, bons dias, é uma alegria. Eu estou aqui na academia, mas vir a qualquer lugar em Belo Horizonte é bom, adoro. Sou sempre muito bem-vindo, tenho sempre essa sensação. E sempre volto sempre com muita vontade de voltar. Bem, essa manhã ela aconteceu em função de uma defesa
de uma orientanda do Sérgio Alcides, que ontem teve a sua dissertação esplêndida, examinada pela banca, da qual eu fiz parte, a Sara, que está aqui do meu lado. Foi uma manhã incrível, um trabalho belíssimo sobre a poesia do Drummond, mas a poesia anterior a alguma poesia, portanto anterior a 30, então toda a produção dele, a partir sobretudo dos anos 20, em jornais, livros, é uma beleza de trabalho, e eu tive a alegria de ser convidado pelo Sérgio Corella para esse exame ontem. Foi uma bela manhã lá na UFMG. E aí aproveitamos para essa conversa hoje. O Sérgio me chamou e falei, vamos lá, vamos falar do Drummond. Não é uma conferência, é uma aula. A nossa ideia, pelo menos foi esse o convite do Sérgio, que eu conversaria com a Sara, uma conversa informal, bem informal, sobre esse poeta esplêndido que é o poeta da minha vida. Mas eu acho que não se pode falar de poetas sem que, em primeiro lugar, façamos a verdadeira homenagem ao poeta, seja ele qual for, que não seja ler um poema, né? E não programei, mas aí abri assim agora e puxa vida, me apareceu o Consideração do Poema, que abre a Rosa do Povo. Então eu leio a Consideração do Poema. Nada como ouvir um clássico, né? Todos conhecem e é sempre bom conhecer mais uma vez. Consideração do poema. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne, ou qualquer outra, que todas me convêm. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem no céu livre por vezes um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Uma pedra no meio do caminho ou apenas um rastro, não importa. Estes poetas são meus. De todo o orgulho, de toda a precisão, se incorporaram ao fatal meu lado esquerdo. Furto a Vinícius sua mais límpida elegia. Bebo em Murilo. Que Neruda me dê sua gravata chamejante. Me perco em Apollinaire. Adeus, Mayakovsky. São todos meus irmãos. Não são jornais, nem deslizar de lancha entre camélias. É toda a minha vida que joguei. Estes poemas são meus. É minha terra. E ainda mais do que ela. É qualquer homem ao meio-dia em qualquer praça. É a lanterna em qualquer estalagem, se ainda as há. Há mortos. Há mercados. Há doenças. É tudo meu. Ser explosivo, sem fronteiras. Por que falsa mesquinhez me rasgaria? Que se depositem os beijos na face branca, nas principiantes rugas. O beijo ainda é um sinal perdido embora da ausência de comércio, boiando em tempos sujos. Poeta do finito e da matéria. Cantor sem piedade, sim, sem frágeis lágrimas. Boca tão seca, mas ardor tão casto. Dar tudo pela presença dos longínquos. Sentir que há ecos, poucos, mas cristal. Não rocha apenas. Peixes circulando sob o navio que leva esta mensagem e aves de bico longo conferindo sua derrota e 2 ou 3 faróis últimos, esperança do Mar Negro. Essa viagem é mortal e começá-la. Saber que há tudo e mover-se em meio a milhões e milhões de formas raras, secretas, duras. Eis aí meu canto. Ele é tão baixo que sequer o escuta ouvido rente ao chão, mas é tão alto que as pedras o absorvem. Está na mesa, aberta em livros, cartas e remédios. Na parede infiltrou-se.
O bonde, a rua, o uniforme de colégio se transformam. São ondas de carinho te envolvendo. Como fugir ao mínimo objeto ou recusar-se ao grande? Os temas passam. Eu sei que passarão. Mas tu resistes e cresces como fogo, como casa, como orvalho entre dedos na grama que repousam. Já agora te sigo a toda parte e te desejo, te perco, estou completo. Me destino, me faço tão sublime, tão natural e cheio de segredos, tão firme, tão fiel, tal uma lâmina, o povo, meu poema te atravessa. Essa beleza, essa maravilha abre o livro A Rosa do Povo, né, de 1945, e é um desses grandes momentos da poesia do Drummond, que eu diria que é toda uma obra toda feita de grandes momentos, né? E esse é uma espécie de prefácio ao livro. E, curiosamente, o poema posterior, que é a consideração do poema, faz uma espécie de desmentido desse poema. E, portanto, são dois prefácios que conversam entre si, mas conversam de maneira antagônica. E como ambos abrem o livro, nós ficamos indecisos se seguimos a direção do primeiro prefácio, digamos assim, que é o primeiro poema, esse que acabei de ler, ou o segundo poema. E isso já cria uma coisa muito curiosa, que é permanente na poesia do Drummond, que é a impossibilidade de você se decidir por alguma coisa, por alguma ideia, por alguma uma leitura, um caminho. O Bandeira, assim quando o Drummond lança alguma poesia, ele publica uma coisa no jornal e ele fala uma coisa que é esplêndida. Ele diz que a poesia do Drummond se movimenta por alavancas. Isso é maravilhoso porque significa que quando uma força atrai para um lado, uma outra força atrai para o outro lado. E isso que muitas vezes poderia ser num poeta fraco uma indecisão, no caso do Drummond, se transforma numa força extraordinária, numa tensão, numa impossibilidade de decisão, e ele faz dessa indecisão, na verdade, a sua força, e sobretudo uma força dramática. É o grande poeta dramático, né? E essa impossibilidade de estar num ou noutro lugar, em optar por esse ou aquele sentimento, por esta ou aquela visão da poesia, por esse ou aquele modo de escrita, faz com que o Drummond seja um poeta que você não consegue nunca abarcar inteiramente. É um problema para quem estuda. Essa pobre moça fez isso. É uma dificuldade, né? Ele te dá um caminho e imediatamente ele abre uma outra picada que vai te levar no outro lugar, que vai a outro. É uma espécie de labirinto. E realmente, depois que os leitores entram ali, não querem sair mais. E, na verdade, não podem sair mais. Não é? Você, quando opta por uma vertente, imediatamente uma vertente contrária àquela, na verdade. Né? Ela não é um prolongamento de uma outra, uma espécie de aprofundamento. Não é exatamente o contrário. Isso pode acontecer entre livros. Né? Um livro que nega o outro livro, assim como você tem A Rosa do Povo, onde tem dois poemas que abrem o livro com um modo muito mesmo de apresentação do livro, que são antagônicos entre si. E muitas vezes, num mesmo poema, você tem uma estrofe que desmente a outra. E às vezes você tem numa mesma estrofe um verso que nega o outro. E no mesmo verso, uma imagem que nega a outra. Então você tem essa tensão, essa alavanca funcionando, desde a unidade mínima do verso, né, e dali extrapolando para a estrofe, para o poema, para a estrutura do livro e os livros na obra. Então é realmente
uma força e uma mutação muito impressionante, que faz o Drummond assim, esse gigante, né? Isso é só porque eu não sabia como começar. Por favor, Sara. Olha, você começou falando sobre entrar nesse labirinto, né? Nesse caminho tortuoso que, enfim, vai se desmentindo. Eu acho interessante porque isso não é algo que você chega no Drummond assim. Você vai descobrindo esses caminhos, na medida em que você naturalmente conhece os livros, certo? Então, eu queria te perguntar, primeiro, quais foram as primeiras obras com as quais você entrou em contato com o Drummond? Como que foi isso para você, como leitor e como poeta, depois? E uma questão importante, que é como que você começou a perceber esse caminho labiríntico? Porque eu acho que o primeiro contato, talvez, na primeira leitura, a gente não perceba isso, né? Isso vai vindo na medida em que você conhece a obra como um todo e adentra também naquele estilo, né? Perfeito. Olá, como vai, Daniel? Eu nunca pensei nisso, mas eu tenho a impressão que foi alguma poesia, porque tenho muito clara para mim a impressão, a recordação, não sei se da primeira, enfim, mas talvez das primeiras, porque foram muitas primeiras vezes, as muitas primeiras vezes que li o Poema de Sete Faces. E aquilo me deixou maravilhado. Eu entendi que tinha uma coisa formidável acontecendo ali, que eu não sei exatamente o que era. Eu era muito garoto, aquilo caiu na minha mão, nem sei porquê. Eu nem acredito que foi a escola. Quer dizer, foi a escola, mas não assim, formalmente. Provavelmente assim, algum colega falou assim, lê isso aqui, olha só que coisa incrível. Me deu aquele negócio e sempre fiquei com a sensação de que aquele poema tinha alguma coisa estranha, que eu não estava entendendo bem o que era. E voltava sempre a esse poema. Porque ali, talvez eu já estivesse desconfiando que aquelas sete faces me anunciava um negócio. Eu digo um negócio assim, porque é um poeta, uma obra, uma visão da vida. Então, se chamar de negócio é bom porque você põe tudo dentro do balaio, né? Então, assim, tinha um negócio. E eu era muito garoto, eu não sabia o que era uma obra. Enfim, tinha um negócio ali que era estranho, que era atraente e que eu não conseguia entender bem. E que quanto mais tentava entender, mais eu me perdia naquilo. Larguei para lá. Não vou tentar entender esse negócio. E aí me lembro que fui fazer depois a faculdade de letras e eu pensei assim, bem, aqui eu vou reencontrar o Drummond. E eu reencontrei. E eu reencontrei o Drummond, sobretudo nas aulas de uma grande drummondiana e grande professora, que foi a Marlene de Castro Correia, de quem depois eu tive o luxo de organizar um volume de ensaios dela sobre Drummond, chamado Drummond, Jogo e Confissão, para o Instituto Moreira Salles, acho que já há uns 5, 6 anos atrás. E Marlene vivia ainda, e foi uma bela manhã de lançamento na casa da Gávea, lá no Rio de Janeiro. E Marlene era uma grande drummondiana, amiga do Drummond, e que ele considerava a grande. Ele dizia que ela era o melhor leitor da obra dele. E eu hoje tenho a correspondência do Drummond com ela e li exatamente essa passagem dele. Diz isso, diz, você gosta da minha obra e quer que os outros gostem. E faz com que os outros gostem. Entendeu? Isso é tudo que eu quero, pronto. E com a Marlene eu fiz vários cursos, porque havia os cursos optativos, então, portanto, havia os cursos obrigatórios, os optativos eram muitos, havia fartura de professores. Eu fiz essa cara assim de como pode, porque hoje há tanta falta de professores, eu fico pensando, já houve fartura de professores, sobretudo lá no FRJ, na universidade de modo geral. E ela oferecia sempre cursos sobre Drummond. Eu fiz o primeiro e aí comecei a entender o tamanho do labirinto. Como se aquele poema de Sete Faces, aquela incompletude e aquele
parece um quebra-cabeça que não encaixa nunca. Porque a gente percebe no quebra-cabeça como como uma estrutura fragmentária que, em algum momento, com um pouco de atenção, esforço e paciência, você encaixa as peças todas e, ao final, você tem um desenho coerente, inteiro, íntegro, enfim, que se oferece aos seus olhos, e tudo vai estar resolvido. E as peças não encaixavam. E quanto mais eu ia lendo a obra, guiado pela Marlene, mais o negócio crescia. E, bem, eu já sabia que o nome do negócio não era negócio, era obra. Era a poesia, era a poética, era a escrita do Drummond. E aquilo foi ficando gigante. E aí, Marlene, no semestre seguinte, ofereceu um outro curso sobre Drummond. E eu me inscrevi. E ela disse assim, não, você não pode se inscrever nesse curso. Eu falei, mas por quê? Porque você já fez esse curso. Eu falei, mas como não? Eu me inscrevi, como não pode? Não, você pode se inscrever, eu que não posso deixar. Você não vai me deixar fazer esse curso? Você já fez esse curso, Canaã? Eu falei, mas não me incomoda, eu posso fazer de novo. Eu vou ser obrigada a mudar meu curso por sua causa. Eu falei, você não precisa mudar nada. Tá bom, pode fazer. E aí fiz. Esplêndida, e tudo diferente. Tudo era uma outra coisa. E aí passa um semestre, outro semestre, ela dá um curso sobre Mário e Drummond. Aí eu fiz. Ela disse assim, eu fiz esse curso, Mário e Drummond, eu pus o Mário porque eu tinha certeza que você vinha fazer o meu curso. Então já mudei o curso antes, para não precisar mudar na hora. Eu falei, você não precisa mudar nada, mas tudo bem, vou fazer. Enfim, eu perseguia os cursos da Marlene sobre Drummond, os cursos todos estão nesse livro, nesse exemplar. Tudo que eu fiz com ela está aqui, todas as anotações da minha vida nos cursos da Marlene estão aqui nesse volume. E é claro, quando eu fui fazer o mestrado, evidentemente era sobre Drummond e a Marlene foi a minha orientadora. Então eu tive uma guia, entendeu? Eu tive alguém que me levou dentro daquilo. E eu sou professor hoje, né? Então eu digo isso com uma alegria enorme, porque acho que eu não posso me comparar com a Marlene, mas eu sei que muitas vezes você consegue fazer isso, entendeu? Não é? Leva alguém para um lugar e a pessoa depois anda ali, tem uma caminhada própria, um modo todo próprio de fazer, mas você leva para lá, para esse lugar. A pessoa te pergunta, né, para onde eu vou? E eu perguntava muito a Marlene. E no final, eu digo no final porque ela faleceu há 2 anos atrás, tínhamos ficado amigos. E eu telefonava e os nossos assuntos eram sempre o Drummond. Você não era nem os assuntos, né, era o assunto. Porque eu começava, tipo, como vai, tudo bem, Marlene, você, né, saúde, não sei o quê, e no final, Drummond, Marlene. Ela me perguntava coisas, no final ficamos amigos, então acho que o tamanho do labirinto, a sensação do labirinto começou lá com a... Eu nunca usei essa imagem do labirinto para Drummond, é a primeira vez que eu estou usando aqui. Eu acho que foi com a leitura do Poema de Sete Faces e depois foi crescendo. É interessante que você fale isso, porque o Poema de Sete Faces é a abertura do Drummond para muitas pessoas, né? E é interessante como que isso tem a ver, claro, com a força do poema, evidentemente, com o que ele tem também ali de anúncio de uma obra, como você colocou, mas também é uma escolha que me parece um pouco programática, né? Tanto é que ele abre o primeiro livro e abre todas as coletâneas que Drummond faz depois, mesmo que embaralhe, né, novamente os poemas. Fazendo uma nova coletânea, o que abre é o Poema de Sete Faces. Né? Né? Essa observação que, quer dizer, uma coisa que você, enfim, quando você vai estudando a obra, você percebe isso. Então, é o primeiro poema do primeiro livro. Aí depois, quando tem a obra completa, claro, continua sendo o primeiro poema do primeiro livro, que é o primeiro poema da obra completa. Aí quando ele faz a antologia começa, né, por uma sessão chamada Um Eu Todo Retorcido, que é sobre o eu, e ele começa com o Poema de Sete Faces. Isso é uma coisa óbvia, mas que ninguém disse. A primeira pessoa a falar, acho que foi o Sérgio Alcides, que escreveu isso. E você lê e você, é verdade. Precisa alguém escrever uma coisa que você já sabia. Aí o Sérgio Alcides escreveu. Que é isso. Então, é sempre o primeiro poema.
sempre o primeiro poema, e com essa sensação de certidão de nascimento, não é? Porque por vários motivos, porque tem o nome, porque tem o próprio nascimento encenado, quando nasci, vai Carlos, seu gosto na vida. Então, tem o nascimento, tem o anjo anunciando, tem ele, o próprio nome, e o primeiro poema. Então, aquilo ficou realmente consagrado nas leituras e para os leitores, e para a nossa apreensão do Drummond, como a certidão de nascimento. E é maravilhoso, como você observou, que é isso que são, digamos, são quase que conjunturas assim, de ordem, digamos, editorial, mas muito mais do que isso, é um poema que, de fato, anuncia essas tais 7 faces, né, que, portanto, não se encaixa perfeitamente, essa tal sensação que eu disse de que o quebra-cabeça não forma, ao final, um todo íntegro e inteligível, enfim. E porque ali já estão algumas obsessões do Drummond, não é? Ali já tem o humor, ali já tem a ironia, o erotismo, a relação da metrópole com a província, ali você já tem o eu, ali. Então, parece que ali você já tem, de fato, uma espécie de síntese da obra futura. E uma obra, isso assim, tão múltipla, impossível de você fechar numa coisa, ao mesmo tempo ela parece que está toda contida ali. É muito curioso. Eu queria colocar um fator complexificador ainda nessa história, só para puxar um pouco isso. O contexto de publicação desse poema é muito interessante, né? Porque ele sai no Diário de Minas, e ele sai no Natal, né? É um poema natalino, digamos assim, e ele divide a página com uma série de outros textos em comemoração ao Natal. E a assinatura do poema é Carlos Alberto, não Carlos Drummond de Andrade. Então, ou seja, né, ainda tem um outro jogo com esse eu que assina, que é Carlos, mas não é o Carlos. Né? Isso é uma maravilha. O sujeito publica esse negócio no dia 25 de dezembro, comemoração de Natal, dizendo que, falando de uma criança que é amaldiçoada por um anjo torto desses que vivem na sombra. O cara, para fazer isso no Natal, no Jornal de BH, o cara tem que botar um pseudônimo. Ele vai ser linchado na rua. Ele fez isso pensando na integridade física dele. Só pode ser, porque é muita coragem, entendeu? É muita. Então tem um negócio aí de, não é, modernista, violento, provocador, uma coisa meio provocador, é violento e é galhofeiro, é só, entendeu? Tem um negócio. Aí ele põe Carlos, aí Carlos, é o Carlos Alberto, entendeu? Não é aquele outro. Então, ele faz esse disfarce já criando uma máscara ali, né? Sim. Então, na verdade, esse negócio há muita gente que estuda hoje, muita gente estudando esse uso dos pseudônimos, né, pelo Drummond, que, de algum modo, é também uma heteronímia, porque eles têm personalidade, têm jeito, têm cara. E o Drummond não chega à obsessão do Pessoa, com as biografias, mapa astral, né, daquela maluquice toda, mas tem já uma dimensão heteronímica ali. E é muito estranho isso no Natal, né? Ele foi muito, muito maluco. Né? Sim. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. E o próprio anjo é um anjo qualquer, não é? É desses. Não é nem um anjo ele nem vem da sombra assim, vestido com uma coisa. Ele não tem nem a nobreza de um Lúcifer. Não, é desses que vivem na sombra. Ele não tem nem muita importância. Mas e aí é curioso porque isso vai definir depois, não é? Quando ele define que ele manda ser gosto na vida, ele está definindo uma espécie de psicologia, né? Desse eu que vai que vai constituir a obra dali para frente. Então tem o vaticínio do anjo acaba sendo um auto-vaticínio, né? Como se ele próprio tivesse predizendo aquilo que marcará a sua inserção no mundo, a sua presença entre as coisas, a sua relação
a literatura, a sua relação com os outros homens, com o amor, com tudo. Mas sempre alguma coisa um pouco deslocada, um pouco fora de lugar. Isso vai variando muito ao longo da obra, essa, vamos chamar assim, de personalidade gauche, estranha, inadaptada. Isso vai mudando ao longo da obra. Quem conhece bem a obra sabe disso. Ele revê isso. Isso é um problema para o Drummond. Bem, tudo é um problema para o Drummond. Começa por aí. Tudo é um problema. Não há repouso nunca. Não há satisfação possível. Não há relaxamento possível. É tudo tenso, inadaptado, estranho. É um sujeito estranho. Ele não está à vontade em hora nenhuma. Eu não posso não fazer esse parênteses, porque essa foi uma conversa ontem entre mim, Sérgio e Daniel. Não estar à vontade em coisa alguma, em lugar nenhum, em momento algum. E eu observei na nossa conversa que há sim um momento onde ele está muito à vontade, que é no momento do sexo. E eu não vou falar de erotismo, é sexo mesmo, porque quando você lê os poemas de um amor natural, você vê ali um Drummond efetivamente feliz. É o único momento de felicidade. Há um momento de alegria na obra, que é o Rio de Janeiro e praia. Mineiro não pode ver praia, né? Não sei se vocês conhecem algum mineiro. Mineiro é doido por praia. Então o Drummond, como bom mineiro, não pode ver praia no Rio de Janeiro, que fica louco. Então aquilo é uma alegria. Ele fala das meninas de biquíni, fala dos maiôs, fala não sei o quê, do sol, fala de surfista, fala de cachorro-quente, fala de tudo. Ele é um vidrado na praia e no mundo da praia, sabe? O mundo que vai se constituindo ali em torno da areia. Isso, o surfista não é o mar da Sofia de Mello Breiner. Uhum. Mar, solidão. Não, o mar do Drummond é ali, Copacabana. É disso que ele gosta, entendeu? Daquela vidinha ali da praia. Ele gosta disso. Então ele tem vários poemas de puro deleite com essa paisagem carioca. Mas é uma alegria assim, meio momentânea, mas, enfim, para quem teve tão poucas alegrias na obra, é algo a se observar. E tem essa felicidade do sexo. A felicidade do sexo. Um desses poemas, ele diz a certa altura, durante o amor, ele diz: pensava nos outros homens e tinha pena de todos. Tamanha a sua satisfação, tamanha a sua alegria, tamanha a plenitude do gozo. Mas, excetuando esses dois momentos de felicidade e de alegria, eu diria que o Drummond efetivamente é uma personalidade, não é essa personalidade gauche que aparece aqui, é de fato aquilo que vai definir muito do seu modo de estar no mundo, é uma expressão dele. A sua interpretação de ser e estar no mundo vai ser guiado por esse desconforto, que é um desconforto com o mundo e um desconforto consigo mesmo. Então, aquilo ele nunca se harmoniza com o mundo, né? Nunca se harmoniza com o mundo. E tem uma profunda infelicidade com a infelicidade alheia. É quase como se fosse impossível ser feliz quando há alguém infeliz. E, sobretudo, porque essa infelicidade para Drummond é sempre uma infelicidade que nasce das relações tortas, né, como um anjo torto, das relações tortas entre os homens numa sociedade torta, num mundo torto. Até que ele percebe que, na verdade, o problema não era ele. Não foi porque o anjo lhe vaticinou. O mundo é torto também. As relações são tortas e, enfim, não é que não haja o que fazer, porque ele tenta fazer, mas nunca acredita, porque ele é sempre muito desconfiado. Então, por mais que em vários momentos, sobretudo a Rosa do Povo, né, que a gente sabe disso, que ele vai andando, ele vai entendendo o quanto o eu é insatisfatório, e o quanto essa poesia centrada no sujeito, ela é insatisfatória, porque, na verdade, ele precisa do semelhante, ele precisa suplementar, você tem uma falta gigante, ele precisa do outro, ele precisa... E ele vai fazer esse gesto. Mas ele desconfia que o gesto não vai dar certo.
e o gesto não dá certo. Talvez o poema mais célebre disso que eu estou falando é o Elefante, né? Vocês lembram do Elefante? Que ele constrói o elefante para ser visto, como ele diz, sair à procura de amigos, não encontra amigos, ninguém vê o elefante, não vem nem para rir da cauda que ameaça deixá-lo sozinho, não dá certo. Mas ele termina dizendo, amanhã recomeço. Então, amanhã recomeça. Não recomeça porque deu certo, porque vai dar certo. Recomeça porque recomeça. Recomeça porque tem que recomeçar. Recomeça porque eu não vou desistir. Mas ele não vai desistir, não é por fé, não é por confiança. É por uma espécie de destino inescapável. Inescapável que ao mesmo tempo ele procura. E aí parece uma coisa de um princípio trágico que guia a poesia do Drummond. E é isso, Sara? Nossa, obrigada. Vamos lá. Eu estou cheia aqui de questões. A primeira, gostei muito do seu comentário comparando o mar do Drummond ao da Sofia de Mello, que não é aquele mar, né? É o mar do cotidiano, né? O vendedor ambulante, a pessoa que está na praia. É interessante isso, porque uma linha de força importante, né? E muita gente já comentou isso, da poesia do Drummond, é justamente ao mesmo tempo que existe esse conflito, esse desconcerto, esse desacerto com o mundo está o tempo todo presente, né? E existe um universo coloquial que é colocado ali na poesia e que é a matéria da poesia, e isso é muito interessante, né? E acho que esse é um dos fatores da abrangência da obra do Drummond, né? Drummond tem muitos leitores, assim. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso e comentasse também, pensando nessa abrangência da obra do Drummond, na importância desse poeta para a sua geração, assim, como foi essa recepção, o impacto dele num âmbito mais geracional, não tão pessoal, assim. Puxa, qual foi a primeira parte da pergunta? Primeira parte, da praia. E da praia. A questão do universo coloquial, né? Como que esse mundo nosso aqui, trivial, esse é o assunto da poesia, né? Esse é... Bem, eu vou pensar numa coisa agora, que é o seguinte, quando... Eu não sei em que altura, eu acho que na altura... na altura do lançamento de Libertinagem, ali em 30, né? Que é no mesmo ano de Alguma Poesia. E o Mário de Andrade, falando do livro, falando do Bandeira, e ele vai pensar, ele vai se referir, ele vai tomar uma imagem de Vou-me embora para Pasárgada, o célebre poema. E ele diz assim, no Brasil, o poeta está apurrinhado, a expressão que ele usa, apurrinhado, aí resolve ir embora, é o vão-me-emborismo. Então, ele diz, existe um vão-me-emborismo na poesia brasileira. O cara está apurrinhado, vai embora. Vai embora. Então, todo mundo está procurando alguma coisa que não está. Sabe, um lugar. É a Pasárgada, é a infância, é o futuro, é uma utopia lá para frente, lá para trás. Enfim, mas essa inadaptação com o lugar faz com que... haja essa vontade de evasão, de escapar de uma realidade que se mostra desconfortável, no mínimo. E eu acho, viu, Sérgio, que o Drummond é o primeiro cara que não investe no vão-me-emborismo. Porque quando ele diz que o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente, isso é a total recusa do vão-me-emborismo. Eu não vou me embora. O mundo é torto, as relações são tortas. Eu sou torto, tudo é torto. A família é um horror, o patriarcado é um horror, Itabeira é um horror, Minas é um horror, o Brasil é um horror, o mundo é um horror, o capitalismo é um horror. Mas eu não vou me embora. Ele não foge. Ele não foge. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Ele não foge. Isso é muito impressionante.
essa sensação de que ele está no centro da arena, e dali ele não arreda pé. Isso é muito impressionante. Você consegue diferenciar esse vomemborismo, então, da criação da ilha? Porque o Drummond fala da ilha, né? A ilha é muito importante para ele. Qual que seria a diferença entre essa ilha forjada pelo Drummond como esse lugar de liberdade e o vomemborismo? Pois é, porque nesse mesmo poema ele diz: não fugirei para as ilhas. Não é? Então, a ideia da ilha como um lugar isolado do qual ele se diferencia dos outros homens e funda uma experiência singular dele, de utopia, é exatamente isso que ele vai recusar. Né? Essa ideia da ilha como um paraíso perdido. Mas que a gente pensa assim, sei lá, no próprio Bandeira, né, no vomemborismo, que está não só lá em Pasárgada, mas a própria infância do Bandeira é em si uma Pasárgada, né? Quando estiver lá a evocação do Recife, e ele volta para o Recife da infância, Recife sem mais nada, Recife da minha infância, e ele faz aquela viagem ali na evocação, e realmente tudo se descola do fundo da memória e vive de novo, os sons vêm, as vozes, as cores, é um poema táctil, parece que você sente o cheiro do poema, né? Ele está voltando para lá, aquilo é um paraíso, entendeu? Aquilo é um paraíso perdido do Bandeira. E o Drummond não tem paraíso nenhum. Não tem paraíso nenhum. Você vai ver, né, você vai acompanhando as figurações da infância na obra do Drummond, e é sempre desconfortável, é traumática. E, sobretudo, a figura do pai, que é muito problemática, né, porque o pai é a figura central de uma coisa que para o Drummond é indesculpável, que é o mundo patriarcal. Então, a estrutura do mundo patriarcal, na qual o seu pai vai funcionar como uma figura totêmica, assim, ele é uma espécie de síntese daquilo, é alguma coisa que o Drummond não pode admitir. E que, uma espécie, não vou fazer psicanálise do Drummond, não posso fazer psicanálise de ninguém, porque eu não tenho formação para isso, muito menos de um autor. Mas não é impossível a gente imaginar o quanto esse problema, que é um problema, digamos, de ordem pessoal, biográfica, claro que repercute um problema que é de ordem social, cultural, não é? Histórica, um problema brasileiro, digamos assim, se a gente quiser. Não é? Mas eu acho que, de algum modo, aquilo gerou também no Drummond um problema geral com o poder, tratado mesmo assim de maneira abstrata, o poder. Então, as imagens do poder, não é por acaso que o Drummond é o poeta que pensa em dinamitar a ilha de Manhattan. Quando, no 11 de setembro, em Nova York, eu só pensava no Drummond. Eu falei, meu Deus, Drummond. Era ele que estava dirigindo o avião. Eu só pensava no Drummond, entendeu? Louco, desvairado. Era para acabar com o capitalismo. Entendeu? Explodir a ilha de Manhattan é explodir o centro do capitalismo internacional. Entendeu? Então, assim, o sujeito consegue vislumbrar um negócio desse. Visionário, transtornado, louco. Eu nem sei por que eu falei isso, porque eu cheguei aí. Mas, você sabe por que eu cheguei aí? Não, também não. Também não. Então, tá. Mas estou adorando. Acho que a plateia também. Não, olha, Sara, não diga isso. É isso. Esse poeta desse tamanho, que não foge. Eu acho que é a história de que ele não vai embora, né? Ele não se apurrinha e vai embora. Ele se apurrinha e fica para tentar fazer algum negócio. Entendeu? E o que ele faz é a poesia dele. Sim. Sem nenhuma fé de que aquilo vai resolver alguma coisa. O que foi, Sérgio? Vai. Ele não vai embora. Claro que você tem razão, mas é interessante também notar que dois dos poetas que ele mais adorava a sua geração, e um colega do Manuel Bandeira, é um deles, e o outro é Sim.
Não, exatamente. Ele não é um vomemborista, não significa... Vocês ouviram o que disse o Sérgio, que é ultra pertinente? O grande, assim, digamos que ele tem dois grandes, assim, anjos tutelares, né? Isso. Acho que eu diria que é o Bandeira e o Mário, né? Oi? Não. Bandeira e Mário. Um de cada lado ali, né? Segurando. Ele lembrou de Cecília, não é? Cecília ia embora. Mas é a constatação do Mário. O vomemborismo é geral. Por isso que eu disse que o Drummond é o cara que não foge. Mas se ele tiver que escolher alguém como ele para gostar, ele não vai gostar de ninguém, só tem ele. Aí ele ama o Bandeira, que é o cara do vomemborismo, que foge para a infância, que foge para a Pazárgada, entendeu? Ou quando está apurrinhado, como ele diz, acende um cigarro e fica pensando nas mulheres que amei. E aquilo resolve. Entendeu? Mais uma vez o Bandeira disse que escrevia para... Eu não vou saber usar a expressão, porque não vou me lembrar. Mas um pouco para resolver os seus problemas pessoais. Alguma coisa assim. Bem tola, bem boba. Tipo, é um problema meu que eu resolvo escrevendo. Perfeito. Não se espera mais de alguém, desde que a obra seja esplêndida e não se resuma a ser a dor de cotovelo do sujeito. Senão, enfim, não precisa explicar senão o que acontece. Não é. E é o Manuel Bandeira, aquele gigante, aquela obra espetacular. Mas feita por um sujeito, realizada por um sujeito, que diz que escreve para resolver, vou chamar de dor de cotovelo, só dor de cotovelo. O Drummond não vai escrever movido por isso. Ele está preocupado com a América Latina. Ele está preocupado com o rumo do mundo. Ele está preocupado, entendeu? É o sujeito que acorda à noite e não consegue dormir porque ele está ouvindo o choro de uma criança na noite. Ele diz que pode ouvir o som do xarope que cai na colher. Então, assim, ele tá ligado num negócio que está acontecendo lá longe. Enquanto o Bandeira está muito preocupado com o que está acontecendo aqui do lado. Sabe, daí aquele negócio do Bandeira... Eu não vou saber o poema de cor, que é uma vergonha, mas eu não sei o poema de cor de modo geral. O poema do Beco, quando ele diz que de que vale a Bahia, a glória, a linha do horizonte, o que eu vejo é o beco. Eu nunca sei a ordem dessas coisas. E o que eu vejo é o beco. É isso. Ele não quer nem o olhar, não precisa ir nem até. Quando ele diz a glória, é curioso que é a glória, né? Ele é o poeta menor, é a glória ali, o bairro da glória ali, onde ele estava morando. A linha do horizonte, então, não está nem minimamente interessado. O Drummond é assim, a linha do horizonte está ali, ótimo, espera aí que eu vou lá e vou dar um salto. Aí vai saltando de horizonte em horizonte. Então, o Drummond não tem geografia capaz de domar aquele sujeito, entendeu? Aquele olhar, aquela audição que ouve, o barulho do xarope caindo na coisa do menino que está chorando lá longe. Então, caminho por uma rua que passa em muitos países. Quando ele diz isso, é a sua mais perfeita, mais plena potência de realização. É um negócio que atravessa tudo, entendeu? Então, o sujeito que faz isso, então, nesse sentido, a gente entende o que é o poeta maior e o poeta menor, onde não há aí valoração, não é juízo de valor, não poeta melhor ou pior. Tanto que o nosso maior poeta menor é Manuel Bandeira. Então, a gente já entende como um poeta menor pode ser gigante. Alguém já disse, é uma pena que eu não saiba quem, se alguém souber, por favor, me diga, talvez seja o Antônio Cândido, que diz que a poesia brasileira é feita de grandes poetas menores. É isso. O Drummond, não. O Drummond é o poeta maior, no sentido dessa, entenderam? Dessa amplidão.
dessa possibilidade de se lançar para além, 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 vai à frente, mais à frente, mais à frente, mais à frente. Não termina. É o sujeito que vê a máquina do mundo, né? Máquina do mundo. Recusa, mas ele vê. Está lá, se oferece, é dada. Você vai... E ele recusa porque ele não quer aceitar a visão do mundo explicado. Do mundo que tem centro, início, meio e fim, que pode se abrir como uma máquina. Se abriu para o homem antigo, se abriu para Dante, se abriu para Camões. O sujeito moderno, e aí que tem um belo ensaio sobre isso, São Antônio Cícero, não pode aceitar isso, porque simplesmente isso não existe. Esse mundo que tem um centro, uma explicação, que pode se desenhar como uma geometria perfeita, fechada, acabada, homogênea, que tudo se resolve. Então, Drummond, como sujeito moderno, recusa a máquina, mas ele tem esse tamanho, entendeu? Então, o Drummond está dialogando com isso, com coisas muito altas, muito vastas, com geografias. Há um poema deslumbrante chamado A um Hotel em Demolição. Vocês lembram desse poema? Acho que devia estar passado a limpo. Enfim, eu poderia até pegar o poema aqui, mas acho que não precisa, porque eu só quero falar de uma coisa. Ele está vendo o hotel em demolição, sendo demolido, o Hotel Avenida Central, que ficava no centro do Rio de Janeiro. E é um poema sobre a demolição do hotel. No final, não é mais sobre a demolição do hotel. É sobre a pulverização das galáxias. Ele fala disso, da pulverização das galáxias. Começa num hotel, numa rua do Rio de Janeiro, e no final é a pulverização das galáxias. Não tem limites. A linha do horizonte, faça-me favor, a linha do horizonte, ele está muito além desse negócio, ele está lá, entendeu? Então eu acho que existiu um outro poeta brasileiro com essa ambição, que não chegou lá, mas tinha, e algumas vezes até chegou. Por incrível que pareça, é o Vinícius. É que a gente está muito habituado com o Vinícius do soneto de amor, não sei o quê, o Vinícius amoroso. Mas o Vinícius é o cara que tem essa mesma ambição de chegar lá longe. E às vezes ele consegue. E às vezes o Drummond, eu tenho a impressão que não é nem ambição. Ele é aquilo. Ele não está nem querendo ser nada. Ele está só sendo o que ele é. Ele está só fazendo o que ele tem que fazer. Escrevendo o que ele tem que escrever. É uma espécie de obediência. É uma coisa meio trágica. Entendeu? Bem, o outro assunto seria o Drummond, poeta trágico, mas eu quero que a... Imagina, obrigada. Bom, eu queria comentar agora um pouquinho sobre a organização Perdão, eu não falei nada da coisa da geração que você falou. Imagina, mas respondeu tantas outras coisas. Não, mas é porque essa é bem diferente, essa sai um pouquinho da... Ok, vamos lá. Deixa eu... Ótimo. Eu sou da geração do Sérgio Alcides, de poetas dos anos 90, né? A gente estava junto na antologia da Elô, né? A gente não estava junto ali, não? Mas é daquela turminha, é daquela geração ali, que começa a publicar nos anos 90. Ali, o poeta insensado era o João Cabral. Na nossa geração era o João Cabral. Porque como tinha, assim, é uma geração que surge muito de um certo... cansaço da poesia minuto, instante, coloquial, dos anos 70, da poesia marginal do Rio de Janeiro, que extrapola o Rio de Janeiro, mas aquela poesia muito coloquial, rápida, rasteira, engraçada, e muito boa, né, que deu gente incrível, Chacal, enfim, um monte de gente. E a gente estava um pouco cansado daquele negócio. E então os poetas eram todos muito sofisticados, ou queriam ser muito sofisticados. E ali, o João Cabral servia exemplarmente como uma espécie de horizonte, sabe? Assim, é o poeta da elaboração, e da razão, e da construção, enfim, todos esses valores passaram a interessar muito essa geração. Então, eu diria que ali o poeta não é o Drummond, ali o poeta da onda é o João Cabral. Falou-se muito de influência de João Cabral em vários poetas da minha geração.
Assim que eu apareci... já estou na dúvida se é esse. Não, esse é o segundo. Eu sempre esqueço. Mas eu acho que esse é o segundo livro, Desassombro. Esse é o segundo. Martelo é o primeiro. E esse aqui saiu pelas Sete Letras, que congregava muito dessa jovem poesia que se fazia no Rio, também fora do Rio. Então foi muito importante a Sete Letras, uma editora carioca, que produziu muita poesia da melhor qualidade, Então, sim, não dá para falar da poesia dos anos 90 sem falar das Sete Letras. E João Cabral era a figura, era a figura, entendeu? Não era o Drummond. Depois, acho que isso foi mudando, e quando eu vejo a tal influência do João Cabral, me parece muito superficial, porque o Cabral mais complexo, mais interessante, que é aquele João Cabral daquela sintaxe maluca, que a frase começa aqui e vai girando pela estrofe, e você não sabe mais do que o sujeito está falando, onde é que está o sujeito, sujeito, verbo, objeto, você não sabe onde é que está, o negócio já se perdeu no meio de uma frase toda retorcida, é um barroco, João Cabral é barroco. Não por acaso que os grandes autores da vida dele são os barrocos espanhóis, ele traduziu o barroco espanhol, é disso que ele gostava. Então, não é o cara da linha reta, simples, curtinha. E muito da poesia que se fazia nos anos 90 era isso. Eram versos muito curtinhos, com pouca sintaxe. É como se fosse o João Cabral passado pelo filtro do concretismo, sem chegar muito à poesia visual, e muito embora tivesse ali o Arnaldo Antunes, o Arnaldo foi nessa direção neoconcretista, neoconcreta. E outros foram... Mas ali era mais o verso que estava interessando, entendeu? Mas eu sempre vi essa influência do João Cabral como uma coisa muito superficial. Era, acho que, uma certa preguiça da crítica e um certo mal-entendido do João Cabral por parte dos próprios poetas que enfim, quase que, de algum modo, incentivaram a ideia de que o Cabral era o grande exemplo a seguir. E eu fiquei tratado como poeta cabralino durante livro a livro, Cabral, Cabral, e eu fui ficando sem paciência com esse negócio. E eu falei, não, se tem um poeta, para mim não é o Cabral, é o Drummond. Mas, para mim, sempre foi o Drummond. Quando eu escrevo, eu sei, desde que eu comecei a escrever poesia, eu sei que o que soa no meu mundo é o Drummond. O que significa que soa tudo e não soa nada, porque é muita coisa. A poesia do João Cabral, ela tem aquele ritmo dela, né? Tem aquelas imagens. Eu escrevo sempre com as mesmas 6 palavras girando em torno do sol que as livro, porque não é faca. Então, ele está sempre escrevendo com as mesmas palavras, os mesmos temas, o mesmo negócio, a mesma conversa. E aí é outro poeta magnífico, né, que extrai aquela poesia gigante, espetacular. Eu leio aquilo, fico transido de emoção, com um verso que faz assim, ele gira, inventa um negócio, aquilo me deixa eletrizado. Mas isso com aquela pobreza, porque isso é o programa do João Cabral, né? É investir na pobreza como força. O mínimo vai gerar a potência mais alta. Então, eu acho que essa é uma lição cabralina, que eu acho que não era nem o que na minha geração estava valendo. Ali tinha um gosto por uma certa ornamentação, palavras raras. Falava-se muito disso. Os poetas iam procurar palavras no dicionário para colocar nos poemas, para dar um efeito. Eu fiz isso. O Drummond fazia muito isso, né? O Drummond era o rei do dicionário. Tem um verbete no dicionário, aí no dicionário Drummond. Mas ele não procurava para ficar bonito. Ali tinha... Enfim, não vou nem explicar, é o Drummond.
E a gente não, a gente era meio decorativo aquilo. E depois acho que cada um foi seguindo o seu caminho, as coisas foram se abrindo. Mas o que eu dizer é que o Cabral, só para concluir, o Cabral, quando você chega perto dele e você se deixa tomar para aquele negócio, aquilo é facilmente detectável, porque aquilo tem uma maneira, né, Sérgio? Tem um jeito, tem um negócio. Se você deixar, se levar, você, que bonito isso aqui, parece João Cabral. Claro, parece João Cabral, porque está colado, aquilo tem cara. E o Drummond não. O Drummond você pode fazer pastiche do Drummond e ninguém percebe. É uma beleza, é muito bom, pratiquem isso. Ninguém percebe. Porque como é que é a cara do Drummond? 7 faces. Você pode escolher uma das 7, você não sabe. Entendeu? Não tem a cara do Drummond. Então, é um poeta de uma generosidade absurda. Absurda. Porque ele te dá lições. Ele vai largando pelo chão. Sabe a letra do Chico? O negócio que vai tornando poesia pelo chão, largando pelo chão. O Drummond vai largando pelo chão, você vai lá, vai pegando aquelas migalhas esplêndidas, magníficas. Como ele diz, certas partes de nós como brilham. Então, essas pequenas partes do Drummond que ele vai largando, como brilham, você vai lá, pega uma para você e vai em frente, ela é sua. Ela não é do Drummond, ela é sua agora, vá. É muito bom. Ótimo, obrigada, Eucanã. Eu queria comentar agora sobre, aproveitando essa questão do dicionário, a coisa que mais me chamou a atenção nesse livro é justamente a ideia de que há um verbete aqui chamado dicionário, né? Então, essa ideia do dicionário como uma chave de leitura para a própria obra drummondiana. E é um trabalho magnífico. Assim. O verbete de Marista Maciel. Inclusive, né? Tem que ser observado. Sim. A gente tem 79 verbetes aqui, né? São 54 autores convidados, vários drummondianos do Brasil todo, chamados para fazer essa obra de referência. Embora esse tipo de obra seja muito comum em outras culturas, no Brasil não é tão comum, né? Queria que você comentasse dessa ideia desse projeto. Foi um projeto longo, né? Um projeto de 3 anos. Pensando, inclusive, na questão da abrangência do dicionário, né? Porque aqui a gente tem verbetes tanto temáticos como cinema, que inclusive é da Marlene, Ghost e por aí vai, mas também contextualizadores, né? Estado Novo, Segunda Guerra Mundial. A gente tem verbetes que pegam mais a questão estrutural, né? Como rima, repetição, né? Tem esse tipo de verbete aqui também. Então, tem uma abrangência, e além dos que se remetem à obra, né? Alguma poesia, que foi o que você fez, de outros livros, Claro Enigma, por aí vai. Eu sempre desconfiei que que a obra do Drummond se prestava para um dicionário. Porque é gigante, né? Então, como é que você faz para mais ou menos se entender com um gigante? Faz um dicionário, né? Entender uma língua, entender um tema enorme, faz um dicionário para entender. Tem que fazer um dicionário Drummond. Só que isso era uma coisa completamente fora de padrão editorial, porque isso é uma coisa enorme. Os editores não querem investir dinheiro num negócio desse que não vai vender. Enfim, era uma complicação. E aí, quando eu fui trabalhar no Instituto Moreira Salles, fui fazendo várias coisas, não sei o quê, inventei lá uma coisa chamada Dia D, que é a comemoração do aniversário do Drummond, que a gente faz todo ano, e que foi se espalhando, então acontecem coisas aqui em BH, coisas em vários lugares do Brasil. A ideia era essa, transformar numa data, o Dia D. E aí propus essa publicação e toparam, porque é exatamente o oposto da editora que não pode perder dinheiro. O Instituto Moreira Salles não é uma editora, pode perder dinheiro. Então a proposta é, vamos perder dinheiro? Vamos, mas vamos perder dinheiro fazendo uma coisa ótima, que fazer o Dicionário Drummond. E fizemos, então assim, durante 3 anos, a gente ficou trabalhando. Você falou quantos colaboradores? 54 pessoas. 54 pessoas, entre elas o Sérgio Alcides, que está aqui, que escreveram verbetes. Só que em vez daquele verbete assim, eu quero entender o Drummond inteiro, vou fazer 1000 verbetes. Não. Primeiro que eu já sei que eu não vou entender o Drummond inteiro. Se você começar a dar humilde e entendendo que você está diante de um objeto que você não vai esgotar, então você pode partir para outra. E eu parti para outra. E a minha onda foi o seguinte: fazer menos verbetes
mas que os verbetes fossem longos. Então, cada verbete é um ensaio de verdade. Então, assim, alguma poesia, não é uma coisa curtinha, assim, que publicado, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, são 15 páginas. Então, são 10, entendeu? A partir de 10 páginas. Então, são realmente ensaios, e cada autor escreveu o seu ensaio. E no mais, você explicou tudo. Coisas são estilísticos, rima, repetição, aí tem Estado Novo, comunismo, tem personagens, tem o Gustavo Capanema, tem o Afonso Arinos, tem Maria Julieta. Maria Julieta, tem o Bandeira, Mário de Andrade, e por aí vai. Então tem a turma do Drummond, tem os temas da sua poesia, tem personagens que não conheceu, mas que participaram do seu imaginário. Eu fiz um verbete sobre a Greta Garbo, que é espetacular essa história, porque tudo isso acontece aqui em BH, né? Vocês conhecem essa história? Exatamente, exatamente. A história toda é essa. Que ele conta, que ele escreve uma crônica explicando quando a Greta Garbo vem a Belo Horizonte e eles se conhecem e ela pede segredo. Não conte isso para ninguém, não sei o que, não é. E aí, um dia ele escreve uma crônica dizendo isso, olha, a Greta... Porque a história foi que... Vou tentar ser bem rápido. Que sai uma biografia da Greta Garbo. E há um momento da biografia que diz assim, e nesse período ela se retirou e ninguém sabe para onde. Não foi aquela retirada final dela de cena toda, não. Um momento da vida, uns anos ali, que ninguém sabe onde ela tinha ido. O Drummond, completamente biruta, o que ele resolve inventar? Que aquele tal período ela estava em Belo Horizonte. E conta em detalhes o negócio. Mas o que é mais maluco é que todo mundo acreditou. E as pessoas começaram a repercutir aquele negócio. A tal da crônica foi republicada em vários jornais, e as pessoas agradecendo ao Drummond por ter aberto esse seu segredo, e as pessoas todas comovidas com aquele negócio. E ele é obrigado a escrever depois uma crônica desmentindo. Era brincadeira, eu inventei esse negócio para me divertir. E aí tem uma coisa maravilhosa. Você me empresta um minutinho? Claro. Porque ele tem uma tirada que é genial, que é assim, ninguém o elogiou porque ele guardou o segredo. Ele foi elogiado porque ele contou o segredo de alguém. Não é maravilhoso isso? É um negócio, é tão machadiano. A letra G é depois da letra C, não é? Agora eu não sei onde fica a letra G. Você me ajuda? Ajuda. Estou lá no negócio. E aí ele fala isso. Se ele tivesse... o elogio exatamente porque ele não guarda. Obrigado, meu bem. Sei que eu conto essa passagem. Olha só. Você foi formidável, disse-me um amigo. Isso ele contando. 26 anos com um segredo desse na moita. Aí ele diz, aprendi com isso que, para a virtude da discrição, ou de modo geral, qualquer virtude, aparecer em seu fulgor, é necessário que faltemos à sua prática. É espetacular, não é? É espetacular. Obrigada. Temos tempo para perguntas ainda? Sim? Então vamos lá. Abrir para a plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Canaã? Só o microfone que ele já vai te chegar aí. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado. Diante dessas tantas faces, são muito mais de 7, tá mais para 7 mil, inclusive, né? Uhum. Como é que pode dizer, assim, da voz que, digamos, fosse um fio que une essas faces todas? O que você poderia dizer disso? Perfeito. Obrigado pela pergunta. Você vai tentando entender certas constantes, não é?
Então, há constantes. E você pode também se aproximar dessa voz, entendendo que essa voz não é uma elocução clara, nítida e una. Não é? Então, uma coisa que você já entende no Drummond, e aquilo que eu falei do Bandeira lá no início, é que essa voz, ela funciona assim, por alavancas. Então, você sabe que você não pode... Isso define essa voz. Né? Quando ele fala lá do gosto, já lá no poema do Sete Faces, a gente já pode imaginar... A gente depois vai percorrer a obra toda, vai entender que essa voz está sempre inconstante e algo inadaptada. E que, a certa altura, essa inadaptação vai fazer com que ele procure, vamos chamar de o seu semelhante. E que isso tem uma dimensão sempre política, para o Drummond, ética, o quanto essa fala está voltada para esse, como disse a Sara, para esse cotidiano, para a experiência banal do homem comum, o gosto pela palavra como uma matéria lúdica, então esse gosto pelo jogo. Então você vai compondo, entendeu? Isso é muito curioso, essa pergunta é muito boa, porque é exatamente isso, parece uma coisa que não se pode definir, e no entanto você pode. Entendeu? Você não pode definir como uma coisa que tem início, meio e fim, que se desenha claramente como uma unidade que não tem contradições dentro dela. Mas se você concebe a voz como uma voz que é múltipla e que traz em si a contradição, o paradoxo, a discordância, as autonegações, a permanente avaliação e reavaliação que essas imagens fazem sobre si mesmas, esses temas, se você entende tudo isso, você já entende essa voz, você já está perto dela, entendeu? O seu ouvido já está captando aquilo que essa voz pode te dar. A gente só não pode pensar na voz como uma coisa única, que vem de um lugar e ela com uma espécie de coerência total. Não sei se eu te respondi. Obrigado. Gostaria de lembrar dessa questão tão importante do poema Sete Faces, abriu o primeiro livro do Drummond, que na correspondência do Drummond com o Mário de Andrade, ainda bem que o Drummond praticamente não obedeceu ao pai, porque o Mário tinha sugerido que o poema Infância, que é o segundo poema do livro, que Drummond abrisse o livro com Infância, e não com o poema de Sete Faces. Ainda bem que Drummond não obedeceu o Mário de Andrade, senão a gente teria uma outra discussão sobre essa ideia do poema de Sete Faces. É só para lembrar isso. Exatamente, total, perfeito, Mário. Inclusive o poema que o Infância nem é o poema mais característico do Drummond e que nem faz o retrato mais eloquente da infância na poesia do Drummond. Sempre que às vezes em aula, quando eu falo dessa relação traumática do Drummond com a infância, volta e meia alguém fala assim, mas tem aquele poema Infância que ele diz que eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe, como se ali não, a infância foi incrível, não sei o quê. Não foi. Não foi. Primeiro que você pode olhar nesse próprio poema certos problemas. Tem furos ali. Exatamente, tem furos ali, não é essa maravilha. E aquilo ali é um pouco aquele Drummond que falávamos ontem. O Drummond que ainda estava formando uma coisa ali que em algum momento escapava um negócio. Tanto que esse poema é quase um acidente de percurso no início do percurso. Depois, o que vai vigorar dali para frente é essa infância muito traumática e que, no entanto, da qual, evidentemente, ele não pode se livrar. Não é? E todo esse passado patriarcal, agrário, é uma coisa que está inteiramente inscrita nesse sujeito e ele vai passar toda a obra fazendo uma espécie de acerto de contas com esse passado, com aquele pai, e é todo um problema que
se resolve aqui e se concentra adiante. As tais alavancas não param de funcionar. Olá, bom dia. Bom dia. Maravilha te ouvir. Que delícia te ouvir aqui. Queria só fazer um comentário, Obrigado. não tem uma pergunta. Quando dei aulas, muitas aulas, gosto muito de crônicas, então eu lia muitas crônicas com os alunos. E a crônica, eu gostava de buscar nas crônicas a prosa poética, a poesia que estava ali. Da mesma forma que gostava também de mostrar nos poemas a crônica no formato da poesia, né? Drummond brincou, eu acho, com esse gênero muito bem, os gêneros todos que ele trabalhou, mas a crônica, sabe, a crônica do seu mundo, da praia. Não é da praia, da praia, não é do mar, da praia. Né? Ele fazia crônicas ali, no formato poético. Isso. Como há crônicas narrativas que são poemas, todos poemas. Perfeito. Só isso, parabéns, gostei muito. Muito obrigado. Deixa eu só fazer uma observação, porque a sua intervenção é muito boa. Primeiro, grande cronista, né? Homem de jornal. Drummond era homem de jornal. Começou a escrever no jornal aqui em Minas, foi. Morreu um pouco antes de morrer, que ele para de escrever no Jornal do Brasil, no Rio. Então, é um homem de jornal. Ele e tantos outros da sua geração, porque era o jornal que interessava, né? Ali quente, o acontecimento, né? Público, enfim, interessava essa gente. Uma gente que escreveu muito bem tudo, né? Pegava uma máquina de escrever, um lápis e saíam maravilhas. E o Drummond é esse cronista esplêndido, falávamos ontem disso, de novo eu, Sérgio Daniel, sobre esse Drummond, prosador, que é esplêndido, e isso que você observou. E muitas vezes a crônica vai acontecer no poema. Às vezes é porque ele faz o poema para o jornal, para sair ali naquele tijolo comprido ali, então ele faz um poema. Naquela semana não é crônica, ou melhor, naquela semana é crônica em verso. Mas mesmo poemas aparentemente menos circunstanciais, ou seja, não feitos para jornal, são efetivamente fatos chamados faits divers, são os acontecimentos da hora, não é? Talvez, para mim, o exemplo máximo disso é um poema que provavelmente vocês conhecem, que é Desaparecimento de Luísa Porto, que é sobre o desaparecimento dessa moça, e ele vai ali exatamente emulando a linguagem do jornal, uma fala cotidiana sobre o desaparecimento de uma pessoa sem nenhuma importância, e conforme ele vai falando da personagem, ela vai virando uma espécie de Macabeia, a perfeita Macabeia. Toda errada, a mãe paraplégica, não sei o quê, ela é pobre, não sei o quê, ela some, enfim, ela não tem namorado, uma Macabeia, né? Pensando aqui na Clarice. E o poema vai crescendo, e no final termina com a palavra amor. E ele diz: cessem rádios, pesquisas, não procurem minha filha Luísa, que está cravada no centro da estrela invisível, amor. No final, o poema não é nem mais sobre aquela moça, e ele vira a mãe da moça, porque no final é sobre o amor, não é sobre aquela moça que desapareceu. Então é isso. O Drummond, é a crônica, é aquele fato ali, mas ele vai jogar aquilo para um negócio altíssimo, amplo, gigante. Cresce. Carna, uma alegria te ouvir, viu? Vou fazer aqui Obrigado. as minhas, a palavra, né, da professora Constância. Acho que de todo mundo, né? Uma alegria, acho que é um verdadeiro privilégio, na verdade, a gente estar num sábado de manhã, né, ouvindo sobre Drummond, mas nesse atravessamento poético, que é da sua poesia também, né, do seu trabalho. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa dimensão ética, sabe? Apareceu um pouquinho agora, quando você dava a resposta para essa questão da voz, né, que eu acho que não dá para ser pensada como uma coisa uníssona, né, algo que se expande. Como o meu trabalho com a poesia
é sempre muito atravessado com a filosofia e com o direito, né, que é o meu lugar de lecionar. E eu acabo pensando, e eu leio os poetas e a literatura de uma maneira geral como um exercício de pensamento também, né, de fruição, mas de pensamento. E fico construindo, né, camadas e desdobramentos. E aí você falou, ao longo da sua fala, de uma espécie, assim, quando você citou o poema de Sete Faces como um poema de abertura, sempre um poema de abertura, você falou, eu gostei demais, você falou de uma expressão que é uma espécie de certidão de nascimento da poesia do Drummond, né? Eu queria que você se demorasse um pouquinho mais nessa expressão, certidão de nascimento, se é possível que a gente pense, por exemplo, uma espécie de etos do nascimento, né, na poesia do Drummond. É difícil falar dessa ideia, né, de tentar dar um rótulo para uma espécie assim, de etos drummondiano, né, porque numa obra muito vasta, uma obra, né, de muitas faces, a gente tem uma coisa que me parece da ordem da procura também, né, a própria procura da poesia é uma dimensão muito ética do etos drummondiano, né, mas assim, porque é tão bom te ouvir, né, e essas costuras elas vão esparramando aí poesia para todo canto, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque apareceu aqui nessa ideia, né, de uma preocupação ética, política, né? Então tem muita coisa aí. Queria te ouvir sobre esse ethos drummondiano, né? Mais essa generosidade para essa manhã. Obrigado. Bem, obrigadíssimo por suas palavras. Gentis demais. Eu vou ser muitíssimo breve, muitíssimo, porque essa pergunta lança para coisas muito, muito vastas. Eu vou reduzir tudo a uma questão, tá? Que é o seguinte, o Drummond se pergunta todo o tempo pela validade da poesia. Então, parece que essa questão, que é uma questão ética, para que serve a poesia? Ela é como se ela gerasse todas as outras, ou se de algum modo todas as outras acabam vindo para aí, ou nascem daí, ou se encaminham para aí, de algum modo se deixam atravessar por essa pergunta. Mas para que serve a poesia? Né? E que é um problema que muitas vezes aparece em perguntas e questões. Por exemplo, um célebre poema onde ele pergunta, onde ele diz: a esses monstros atuais não os cativa Orfeu, a vagar taciturno entre o talvez e o se. Orfeu, né, o poeta, vaga taciturno entre o talvez e o se. Então tudo é uma hipótese e uma dúvida. Mas os monstros atuais não se deixam cativar por esse personagem, por esse mito que vagueia indeciso e enigmático e à procura de enigmas. Então, para quê, então? Então, para quê? Então, se eu não posso trazer de volta a Luísa Porto, para que o poema? Quando ele diz que não o tinham avisado de que havia uma guerra e era preciso trazer fogo e alimento, e ele tem uma enorme culpa disso, é exatamente o sujeito que entende que a poesia tem um alcance que lhe parece irrisório diante do mundo. Então, eticamente, politicamente, é uma espécie de moral drummondiana que o impele para uma espécie de culpa de que, enfim, o Antônio Cândido fala tão bem disso tudo, que é naquele célebre ensaio, né, chamado Inquietude na Poesia de Drummond. Essa questão da culpa, o Antônio Cândido fala muito bem, está muito claro aquilo ali. Né? Então, como se a poesia, muitas vezes, soasse para o Drummond como um erro. Não como o lugar onde a ética se põe e se resolve, mas exatamente no lugar onde onde o problema é: mas para que serve isso? Para que serve o poeta? Qual a função da poesia no mundo?
E muitas vezes a resposta parece que está soando, a resposta é para nada. E esse para nada não é uma coisa fácil para o Drummond. Essa pergunta que eu falava naquele momento está respondida pelo Bandeira. Para que serve? Serve para ficar bem. Serve para ficar numa boa, escrevo, eu resolvo o meu drama pessoal. A questão é que o Drummond não está interessado em resolver o drama pessoal, ele quer resolver o mundo, ele quer resolver os dramas políticos do seu tempo, ele quer resolver a luta de classes, ele quer implodir o capitalismo, ele quer a igualdade entre os homens, ele quer o amor entre os povos, ele quer acabar com o patriarcado. Calma, vai devagar, aí ele volta, mas aí aquilo, de novo, ele deixa insatisfeito. Então, tem uma ambição, na verdade, o Drummond tem uma ambição ética incomensurável, sem limites. E é claro que isso vai inevitavelmente, ele vai se deparar com a sua incapacidade diante de dar uma resposta satisfatória para a sua ambição, ou seja, de alcançar aquilo que ele está colocando tão no alto. Ele sabe do seu pequeníssimo tamanho. Então, isso são as tais, faz parte daquele conjunto, de novo, me referindo ao texto do Antônio Cândido, das inquietudes. Então, como ele está sempre muito pouco à vontade. Eu peguei isso aqui porque me lembrei de uma passagem de um poema célebre. Gente, vocês não estão vendo essa edição, mas assim, belíssima. Toda anotada. E autografada pelo Totalmente. Drummond. Sério? E autografada, Muito contei essa história para Sérgio Alcides. Que o filme deixa eu procurar aqui. Não, poderia. É ridículo Poderia. Demais. É muito ridículo. Está aqui, 78. Bem, é uma passagem de A Flor e a Náusea. Não, eu vou ler, acho que eu vou ler toda, não é tão longo. Pode? Vocês aguentam? É o Drummond, né? A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até um enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra. Como perdoá-los? Tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves, que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo.
e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Essa é uma maravilha, é um assombro. Mas a passagem que eu queria, um pouco para ajudar na minha resposta tão mal formulada para você, para sua pergunta tão excelente, Crimes da Terra, como perdoá-los? Tomei parte em muitos. Outros escondi, alguns achei belos, foram publicados. Mas a poesia é um crime? É. Entendeu? A poesia é um crime. Por quê? Porque é uma ração diária de erro que ajuda a viver. Mas não é para ajudar a viver, errando um pouquinho todo dia. É preciso transformar o mundo. Então, se a poesia me dá um alento, como o amor me dá um alento, muitas vezes o amor para o Drummond é isso. Várias vezes aparece assim. E o corpo transige na confluência do amor. Aí volta para casa, aí tem um pouquinho de amor, já toma café, não sei o quê, aí sai, trabalha. E a poesia, o amor faz parte dessa massa indiferenciada de acontecimentos diários que nos levam para lugar nenhum, que é só uma espécie de equívoco geral. É o mundo torto com sujeitos tortos, todos encerrados nas suas solidões, indo para lugar nenhum. E a poesia, muitas vezes, para o Drummond é isso, faz parte dessa maçaroca miserável, sabe? É um crime. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes. E aí você tem várias imagens de automutilação. Minha mão está suja, preciso cortá-la. E aí, vocês lembram desse poema chamado Mão Suja? Espetáculo. Termina, corta a mão, joga no mar. E você, com o tempo e seus mecanismos, outra mão virá perfeita, cristalina, colar-se a meu braço. Então, é preciso purgar essa culpa, é preciso cortar esse braço, cortar essa mão que escreve esse poema, como ele diz, ainda não chegou o tempo de completa justiça, não é? O tempo é de maus poemas. E o mau poema é o poema, nesse momento aqui, é o poema que não tenta fazer alguma coisa no mundo de guerras, ditaduras, uma modernidade cruel, injustiça. Então, se o poema não tiver minimamente um compromisso em fazer algo diante disso, é um crime, como todos os outros. E não merece perdão. Ao contrário, merece um julgamento severo. E ele é um juiz severíssimo com ele. Com os outros, às vezes ele tem uma capacidade grande de perdão também. Você usa a palavra assombro para dizer da obra do Drummond e não pude deixar, né? Desassombro o livro. Vamos terminar com uma leitura da sua própria poesia, neste evento Dois Poetas. Por favor, leia um poema seu
para a gente ter essa alegria final. Isso aqui é pra gente ter essa... Não, de modo algum. Aproveitar um pouco mais essa leitura. Do Drummond, né? É o desassombro. Pois é, eu não sabia o que a gente ia fazer, e aí falei assim, Sérgio, você tem algum livro meu aí? Aí ele achou isso rápido lá, e falou, então leva. Eu trouxe o Drummond, claro, né? Eu nem sei. Agora eu estou achando tudo horrível. Tá com a Rua do Mundo ali. Talvez aí eu fique mais à vontade. Não sei. Acho que não é isso, não, mas... Puxa, obrigado. Agora todo mundo me olhando. Faz parte. Pronto. O primeiro que não precisa escolher. Um mundo onde montanhas não são levantamentos íngremes de terra. Onde rios não são cursos de água que se vão lançar no mar, nos lagos, noutros rios. As casas não têm paredes ou teto. Ruas não são vias de acesso. Caminhos não vão de um ponto a outro e os pontos não põem fim, não abreviam, não são laçadas na malha da lã ou nas voltas da linha. Por sua vez, linhas não são fios, nem fibras, nem traços. Não há sulcos na palma das mãos. Não há frentes de combate. Linhas não são rumos ou normas. O Equador não é o anel extremo do globo. E as superfícies esféricas não se chamam esferas. Não há moedas. O espaço ilimitado, indefinido, no qual se movem os astros, é a Terra. Enquanto acima das cabeças, pregados pelo horizonte, densos, amarelos, vão jardins em movimento. Venta. Há um vento constante, há um canto constante. Pode-se ver a música de terraços, belvederes e torres instaladas para tal finalidade. Mundo em que se ganha o que se perde. Toda pedra é pérola, onde o amor é entre duas mulheres. Obrigadíssimo. Eu nem agradeci ao Jacinto, a todo mundo aqui da academia, o convite para estar aqui, que começamos direto no Drummond. Mas, poxa, Jacinto, um prazer. Adorei esse lugar, não conhecia. Achei um espetáculo esse jardim aqui atrás. A casa é uma beleza. Tão bem recebido. Vocês aí na manhã de sábado. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Estou me olhando com uma cara tão boa. Que satisfação. Bom final de semana para vocês. Obrigada, gente.